Bom, o significado da visita do enviado do Departamento de Estado americano para o Brasil, ele sinaliza que chegou a hora dos Estados Unidos tratar com o Brasil juntamente com os outros ocorrências que estão ao redor do mundo, né? As pautas prioritárias do governo Trump. Depois dele, agora está vindo o David Gamble Jr., que é o cara das sanções. Daqui a pouco vem outro. Será que realmente eles estão querendo se aproximar do Brasil de Lula, que a todo momento está insultando o Trump? E até mesmo na discussão do Trump com o Zelensky, o Lula vai lá dar pitaco? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Trump congela todos os subsídios de Harvard. Decisão foi anunciada em carta da Secretaria de Educação dos Estados Unidos, Linda McMillan. A Secretaria de Educação dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que o governo americano não concederá novas subvenções à Universidade de Harvard e que a instituição desrespeitou o sistema de educação superior do país. Em uma carta publicada na rede social X, McMillan afirmou que a universidade não cumpriu suas obrigações legais, seus deveres éticos e fiduciários, suas responsabilidades de transparência e qualquer aparência de rigor acadêmico. Donald Trump não está para brincadeiras. Trump vai reabrir Alcatraz para abrigar os criminosos mais violentos da América. O presidente Donald Trump ordenou que seu gabinete reabra e expanda Alcatraz, antiga prisão em uma pequena ilha da Califórnia, fechada há 6 décadas. A prisão, famosa por sua fuga inevitável devido a fortes correntes oceânicas e as águas frias do Pacífico que a cercam, era conhecido como The Rock e abrigava alguns criminosos mais notórios do país. A missão de David Gamble é extensa e Trump vai para a ofensiva. Gamble, responsável por sanções nos Estados Unidos, tem uma agenda em Brasília, onde vai visitar Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de apurar os casos de violações dos direitos humanos, Gamble também vai tratar de assuntos sobre o narcotráfico na América do Sul. Se baseando numa notinha da enviesada Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, e hoje temos a CNN já dizendo, olha, não, fontes seguras do governo dos Estados Unidos dizem que a prioridade 1 é conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que sim, serão discutidas sanções a Alexandre de Moraes e não só a ele. Quais são as informações que o senhor pode nos passar? Está correto, Lacombe. A gente sempre tem a precaução de nunca transmitir tudo, porque por vezes isso pode alertar os nossos inimigos a ter uma estratégia defensiva mais apurada. No entanto, está correto, tá? Essa informação da prioridade de encontrar com o presidente Bolsonaro. E isso tudo ocorre porque ontem eu estava no programa 4x4, né, com vocês. Antes eu falei com a Folha de São Paulo e antes eu falei com outro órgão de imprensa também. Então o que o Jamil Chad, o que ele faz? Ele, sabendo que a população não estava ciente ainda da questão de crime organizado, segurança pública, ele puxa essa pauta para dizer que, olha, eles estão indo para resolver essa pauta daqui, de segurança pública, né, de colocar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações criminosas, o que é uma verdade, só que aí entra a meia-verdade dele. Aí ele tenta me diminuir, porque ele acha que eu estou tendo muito resultado nesse trabalho aqui nos Estados Unidos, ele não pode deixar o Eduardo Bolsonaro ficar grande perante a opinião pública. Então ele tenta me dar uma reduzida, vamos assim dizer, na minha moral, para dizer que, olha, eles estão indo para tratar de segurança pública, era uma pauta que já estava na agenda. E aí eu fiz questão de lembrar o seguinte, né? Que a fonte que ele diz que informou isso a ele é a Embaixada Americana, que vai ter gente boa lá, com certeza. Mas também, ali, a maioria é o pessoal remanescente ainda do governo Biden. O Trump ainda não indicou o seu embaixador para representar a nova administração Trump e americana para o Brasil. Então, o Jamil Chad, ele, na verdade, ele está enfiando os pés pelas mãos, e eu gosto muito disso, sendo bem sincero. Por quê? Porque depois, quando a verdade vem à tona, e ele não tem como confrontar mais a realidade, ele acaba perdendo o crédito dele, e eu saio dessa disputa maior ainda. Então, Jamil Chad, muito obrigado pela moral. A gente está não só, né, no programa 4x4, na timeline, em outros locais da rede social, mas também agora no mainstream media lá do Brasil, furando a nossa bolha.
A CNN está dizendo, olha, a informação do deputado Eduardo Bolsonaro é correta. Não, é engraçado, o Olavo gostava muito de falar assim, né, que os jornalistas, eles sempre falam depois, né? A imprensa, quando tenta esconder alguma coisa, ela é obrigada a falar de certo assunto quando todo mundo já sabe. E aí, o vídeo do Eduardo tinha viralizado, né, a publicação dele no Instagram, no X, tinha viralizado, e aí os caras vieram tentando desmentir o negócio, e a coisa ficou Eles nem cada vez sabiam pior. que ia ter, eles nem sabiam que ia ter essa visita ao Brasil. Exato. Nem sabiam. Aí, de repente, não, vem sim, mas não é por causa do Eduardo Bolsonaro, é por causa de segurança pública. Eu falo, calma aí, guerreiro. O americano, do governo Trump, vai tratar de CV e PCC com o governo Lula? Pô, ficou fácil desmentir. Não, Devagar e comigo, né, de menor? E é sempre aquela coisa bem enviesada, né, Eduardo? Porque você vê o seguinte, a fala da embaixada americana, por si só, não desmente o que você disse. Ela só complementa, ou seja, ela diz o seguinte, ó, ele vai fazer tais coisas, tá? Mas ela não negou que ele também vai fazer outras. Ou seja, as agendas que você falou com o Flávio Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, não foram desmentidas pela embaixada. A embaixada só disse que vai ter outras coisas para fazer. Eles devem se encontrar também com o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o deputado Paulo Bilinski, devem se encontrar também com o presidente da CREDEM, o Felipe Barros. Então, eles estão se movimentando. E um ponto que eu trago aqui, para a gente falar um pouquinho também, é que, por exemplo, o governo Biden, quando ele mandava um mensageiro ao Brasil, como mandou o diretor da CIA, como mandou o seu conselheiro nacional de segurança, o Jake Sullivan, e várias outras autoridades, um ano antes da nossa eleição, né, por coincidência, vamos assim dizer, eles sempre vinham para cá para tratar de outra pauta, né? Então, saibam vocês aí, telespectadores da Timeline, que nesse mundo internacional, na diplomacia e etc., sempre existem os recados. E muitas das vezes eles não vão ficar explícitos. Eles podem perfeitamente falar que oficialmente essa é uma visita para tratar de X assunto. Mas chegando no Brasil, eles falam de X, Y e Z. Né? Vale lembrar, há pouco tempo atrás, teve um senador de Montana, né, inclusive membro da CREDEM lá do Senado norte-americano, o Steve, esqueci o nome dele agora, Davis, se não me engano. Ele veio ao Brasil e se encontrou com o Geraldo Alckmin. Se encontrou com a secretária executiva do nosso MRE. O que ele falou ali? Depois dele, agora está vindo o David Gamble Jr., que é o cara das sanções. Daqui a pouco vem outro. Será que realmente eles estão querendo se aproximar do Brasil de Lula, que a todo momento está insultando o Trump, e até mesmo na discussão do Trump com o Zelensky, o Lula vai lá dar pitaco? Está difícil de engolir essa narrativa da imprensa. O chefe de sanções dos Estados Unidos, o David Gamble, o coordenador de sanções do Departamento de Estado, já está aqui no Brasil para discutir possíveis sanções a Alexandre de Moraes e a outras autoridades brasileiras. Enquanto Elon Musk e outros integrantes da Casa Branca discutem abertamente sanções ao ministro, a posição oficial do governo Trump é mais discreta. Questionada, a embaixada americana manteve o sigilo por questão de política interna. Eles não comentam sobre casos hipotéticos de sanções. Gamble terá reuniões com o governo federal sobre segurança pública, mas também com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. A pressão internacional está aumentando contra Alexandre de Moraes por bloqueios de perfis em redes sociais e da plataforma X, mas ministros do STF estão manifestando apoio irrestrito ao colega. Maurício, na sua opinião, quando uma personagem desse calibre chega ao Brasil, mesmo se a gente tenha declarações de, vamos dizer assim, diplomáticas, né? Declarações que tentam evitar oficialmente qualquer tipo de embate entre o governo americano e o governo brasileiro e o judiciário brasileiro. Uma visita como essa do David Gamble, o que significa para a conjuntura política brasileira? Bom, o significado da visita do enviado do Departamento de Estado americano para o Brasil, ele sinaliza que chegou a hora dos Estados Unidos tratar com o Brasil juntamente com os outros ocorrências que estão ao redor do mundo, né? As pautas prioritárias do governo Trump. Então você tem aí guerra na Ucrânia, você tem guerra com os Houthis, os ataques aos Houthis continuam hoje, os Houthis atacaram Israel ontem. Você tem a situação da faixa de Gaza, você tem a situação com a China, que é a prioridade total do governo Trump hoje. Você tem a pauta comercial, tem a pauta também militar no Mar do Sul da China. Só que o Brasil tem sido uma pedra no sapato nessa colaboração
com a China, com a Rússia, até mesmo com o Irã. O funcionário que está indo para o Brasil, ele é funcionário de terceiro escalão. Ele não é funcionário de primeiro escalão, porque o Witkoff está ocupado no Oriente Médio, o Michael Wetzel está ocupado também, e o Grenner também está ocupado nessas negociações de paz da Ucrânia. Então, mas eles enviando esse emissário nesse momento, eles têm muita coisa para tratar com o governo brasileiro. Tem que ressaltar que o governo brasileiro ainda goza de uma relação plena, diplomática plena com os Estados Unidos. Não há motivo nesse exato momento para ter sanções contra o governo brasileiro. Sanções à parte a indivíduos, do caso do judiciário brasileiro, estão sendo tratadas em outros fóruns. Veja bem que o Trump fez uma ação judicial das empresas dele contra o Alexandre de Moraes, e não o governo americano. Então, esse cuidado todo para trazer o Brasil, para se garantir que o Brasil seja um aliado de primeira linha, como sempre foi com os Estados Unidos. Não interessa para os Estados Unidos solidificar o antagonismo, apesar do presidente Lula fazer questão de se antagonizar e de trollar todas as vezes que ele pode o governo Trump, o Trump principalmente, ele não está caindo nessa isca. Ele tem, hoje, as relações com a Argentina são muito boas, as relações com o Brasil continuam no mesmo patamar que eram muitos anos atrás, não deteriorou e nem melhorou, mas essa relação estratégica com o Brasil tem muito a ver com uma decisão que foi tomada hoje pela manhã, muito pouca gente sabe. Os Estados Unidos decidiu criar um comando do hemisfério ocidental, um comando militar do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos está deixando de ter o comando da AFRICOM, que é o comando da África, vai incorporar o comando da África com o CENTCOM, que é o comando central, Europa e África, e vai ter um comando do hemisfério ocidental. Isso mostra que a prioridade militar de segurança, prioridade militar, e logo após vocês vão ver a prioridade comercial que vai ser dada aos parceiros da América Latina e da América do Sul. A situação de antagonismo e rivalidade com a China chegou num patamar em que não tem mais como ficar como está. Os Estados Unidos interviu no Canal do Panamá, junto com a China, criou o comando agora do hemisfério ocidental, e esse é o primeiro passo para fazer acordos bilaterais para que num outro momento, sim, o Departamento de Estado, Marco Rubio, venha visitar o Brasil para selar esses acordos, pré-acordos que vão ser tratados agora. Não vejo isso como uma perseguição a ninguém ou um prenúncio de que que o bicho vai pegar, o tic-tac. Isso aí é falácia da mídia e de blogueiros. Vamos aguardar para ver como a diplomacia de verdade vai se comportar. Fabinho Barroso, sua opinião sobre esta visita, sobre esta chegada, esses encontros também com o ex-presidente Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, que lembramos é presidente da Comissão do Senado de Segurança Pública. Na sua opinião, o que representa esta visita aqui ao Brasil desse enviado dos Estados Unidos? Bom, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a esse assunto, é o que eu penso. Mas o senador Flávio Bolsonaro hoje deu uma entrevista junto ao deputado Paulo Bellinski. Ambos, né, são os presidentes das comissões de segurança, um no Senado, outro na Câmara, para justamente dizer que essa reunião de hoje com esse representante aí dos Estados Unidos é para falar de questões principalmente do crime organizado, e foi falado até de um relatório do Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro, das duas principais organizações criminosas do Brasil, se é que para dizer isso, afirmar isso. Lembrando que esse é um dos problemas gravíssimos, eu considero aí um problema de primeira ordem mesmo, tá? A gente teve uma situação em Salvador, de união de duas facções, uma delas aqui, a facção aqui de São Paulo, algo assustador. Os moradores aí da Bahia podem inclusive confirmar aqui no chat como que está as coisas lá em Salvador, na Bahia de uma forma geral, mas principalmente nos bairros aí de Salvador, onde teve uma queima de fogos, vamos colocar assim, que acho que tinha mais coisas ali. É inenarrável o tamanho do problema. Isso é uma questão internacional com toda certeza, né? Porque nós sabemos que o Brasil é corredor de passagem
e vai afetar o narcotráfico no mundo inteiro, e principalmente aqui na América Latina. Eu não sei que isso reverbera essencialmente nos Estados Unidos. A gente sabe que o principal problema neste sentido nos Estados Unidos talvez não venha do Brasil, venha aí da China, por outros tipos de corredores, inclusive outros tipos de drogas aí, não que o Brasil acaba sendo esse corredor. Mas, no entanto, foi uma coisa assim que a gente fica até sem saber o que comentar, porque, de um lado, nós tivemos o próprio Eduardo Bolsonaro fazendo lives, falando, afirmando, e aí nós temos na sequência o Flávio Bolsonaro dizendo que ai dessa mídia falar coisas que não deve. Então, assim, não foi somente a mídia, né? Vamos falar a verdade aqui. Foi realmente uma expectativa, foi dito de uma expectativa a respeito dessas sanções, que tudo bem, não vão ser faladas, então, por essas reuniões formais, então não se fale disso, né? Trate isso realmente no âmbito que tem que ser tratado, pensando no particular, e só nos deixe saber quando tiver na iminência, porque ali do outro lado os cães mordem, eles não somente ladram. Deputado Salles, de novo, boa noite. Sua opinião, então, sobre essa visita, o que isso representa? Tem uma grande expectativa no Brasil sobre a possibilidade de ativação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, a lei contra a censura também, que impõe sanções para quem está violando a liberdade de expressão, são todas leis americanas, né? Lei também contra a corrupção, né? Sanções contra corruptos, mesmo se não cidadãos americanos. Qual que é a sua opinião e essa expectativa de uma atuação americana contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes ou contra membros do governo? É algo concreto ou são apenas wishful thinking, para usar um termo em inglês? Olha, eu vou dar uma opinião sem nenhum conhecimento de causa, porque eu não participei da reunião com o enviado americano, não conversei com nenhuma das pessoas com as quais ele já se reuniu ou pretende se reunir. Portanto, a opinião que eu vou dar é de ler artigos de jornais e da minha acessibilidade, né, da minha impressão. Veja só, eu acho que o Galante tem grande chance de estar 100% correto, ou seja, veio alguém aqui tratar dos problemas que interessam os Estados Unidos. E eu não acho que os Estados Unidos está nem um pouco preocupado com essa discussão toda, que para nós é central, evidentemente, de anistia, disso e daquilo. Acho que os Estados Unidos está preocupado com a guerra comercial que estão travando com a China, com a disputa da Rússia com a Ucrânia, porque o Trump se envolveu pessoalmente nisso, né? E com o protecionismo, as tarifas, etc., que o Trump, na minha opinião, está fazendo muito mal. Mas, de todo modo, eu não tenho nenhuma informação assim, privilegiada ou especial para dizer nesse sentido, e acho que os nossos problemas, eu já defendi isso publicamente, acho que, obviamente, a eleição do Trump influencia, mas eu acho que nós vamos ter que resolver os nossos problemas por nós mesmos. Essa história de ficar tic-tac, 72 horas, 4D, XYZ e tal, isso aí só serve para dar clique em vídeo no YouTube, porque na prática coube a nós e caberá a nós nos virarmos, né, dos problemas que nós mesmos nos metemos e, consequentemente, teremos que deles sair pelas vias ordinárias.